Olá pessoal, olá família atípica. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente me pergunta durante toda a semana, todas as semanas. É o valor da pensão alimentícia para a criança autista. Para o alimentado autista, porque às vezes não é só a criança que tem autista que tem direito aos alimentos, né? Às vezes o adulto também. Isso vai depender caso a caso. Então, se você quer saber mais sobre isso, aguenta aí. Depois da vinheta eu te conto como é que funciona. Pois é, gente. Muita gente me pergunta qual que é o valor que o autista tem que receber de pensão. Gente, não existe valor fixo. Mas é claro, é óbvio, que uma criança autista que demande muitas terapias, que demande muitos deslocamentos, que demande um tratamento que custa caro e, às vezes, medicamento que custa caro, e outras vezes, por causa da seletividade alimentar, alimentos que têm um preço diferenciado, especialistas que atendem essa criança, vai precisar de um valor mais substancial a título de alimentos do que necessitaria uma criança típica, por exemplo. Então, como é que funciona para o juiz fixar o valor dos alimentos para a criança autista? Olha, é um binômio. Na justiça, no direito, a gente chama de binômio. Binômio é quando são duas palavras, dois princípios, por isso bi, que orientam uma determinada conclusão. E esse binômio, que é utilizado como metodologia para o juiz decidir quanto é suficiente para que uma criança autista receba de pensão, é o binômio necessidade e possibilidade. Necessidade de quem? Da criança autista. Possibilidade de quem? De quem paga os alimentos. É claro que, muitas vezes, esses dois princípios não se harmonizam muito bem, porque às vezes a necessidade da criança é maior do que aquela possibilidade objetiva do pai ou da pessoa que paga a pensão. Às vezes tem um conflito, a necessidade é muito grande e a possibilidade é pouca. Mas mesmo assim, quando o juiz tem que fazer uma escolha, ele vai levar em consideração, em primeiro lugar, o melhor interesse da criança. É por isso que nenhum juiz deixa de obrigar um pai a pagar pensão porque ele diz que não tem dinheiro ou está desempregado. Não adianta alegar impossibilidade para não pagar pensão. Tem que pagar de qualquer jeito, porque a necessidade se impõe sobre a possibilidade. É claro que o juiz sempre vai tentar arranjar um meio termo para não onerar demais aquele que paga os alimentos. Mas isso desde que não prejudique o atendimento das necessidades da criança. Então, se você ainda não tem alimentos, você que cuida de uma criança autista, ou o pai ou a mãe, você que é guardião, tem a guarda da criança com autismo e ainda não tem a pensão alimentícia determinada por um juiz, é bom que tenha, tá? Porque quando a pensão é combinada só de boca, só na conversa, contratinho de gaveta, acaba não obrigando ao cumprimento dessa responsabilidade mês a mês. Aí a pessoa começa a não pagar um mês, a dar uma barrigada no outro mês, e quando um juiz fixa a obrigação alimentar, aí não pode atrasar, porque pode dar até prisão. Prisão, penhora de bens, enfim. Então, eu recomendo, em primeiro lugar, se você ainda não tem uma pensão alimentícia para o filho autista fixada em juízo, você deve ir à justiça para que o juiz determine qual o valor dessa pensão. E quando você for à justiça, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, você tem que juntar todos os documentos com todas as despesas da criança, tudo o que custa a criança. Médico, terapia, plano de saúde, deslocamento, gasolina, tudo, alimento, tudo. E você deve fazer isso para vários meses, para o juiz ver quanto é no total que você gasta com a criança mês a mês. Então, não adianta você pegar documentos esparsos. Documentos esparsos são documentos salteados. Um remédio que eu comprei semana passada, 1 quilo de tomate que eu comprei o mês passado. Não, você tem que juntar as despesas de pelo menos uns 3 meses para o juiz ter uma ideia segura de quanto é que essa criança lhe custa. E outra coisa, você pode colocar também o valor do aluguel que você paga se você pagar aluguel, ou o valor da prestação da casa. Sabe por quê? Porque para cuidar de criança você tem que morar em algum lugar. Então essa justificativa que muitos pais usam
para dizer que o aluguel não faz parte, dizendo, não, ela mora lá, ela teria que pagar o aluguel de qualquer jeito. Às vezes não. Você poderia morar num lugar menor se não fosse a criança. Você poderia morar na casa de um parente se não fosse a criança. Você poderia até morar numa pensão, num hotel, num quartinho, se não fosse a criança. Então, o aluguel também é para o bem-estar da criança. Tem que colocar também nos autos da ação de alimentos. Em regra, gente, não tem valor definido, pré-definido para a pensão da criança com autismo. Mas, de regra, o juiz costuma fazer o seguinte, essa criança custa R$5.000 por mês, ou R$2.000 por mês, ou R$1.000 por mês. Cada caso é um caso. O juiz vai dizer assim, bom, se a criança custa 5.000, eu entendo, já que os dois pais trabalham, que cada um deve arcar com a metade. Então, a pensão do pai vai ser R$2.500. E os outros R$2.500, a mãe que está em companhia da criança, que também trabalha, vai bancar. Esta é a regra. Agora, há outros casos que o juiz tem que fazer outro reequilíbrio dessa situação, porque a mãe não trabalha, está desempregada, tem uma dificuldade temporária. Agora, se você já tem a pensão fixada e você está surpresa com o que eu estou dizendo aqui, tipo assim, nossa, eu não sabia que o pai tinha que pagar metade, ele tinha que me pagar muito mais então. Depois do que o doutor Lucélio está falando ali, eu estou achando que essa pensão está baixa demais. Tem jeito. Se o juiz fixou uma pensão que você acha que é muito baixa, ainda está em tempo de resolver. Você vai ajuizar uma ação chamada ação revisional de alimentos. Na ação de revisão de alimentos ou revisão de pensão, você vai juntar os mesmos documentos que eu falei agora há pouco. As despesas por mês da criança, aluguel, alimento, remédio, tratamento, plano de saúde, dentista, cabeleireiro, passeio. Passeio também entra, tá? Porque a criança tem direito ao lazer, tá na lei. Você tem que dar lazer para a criança. Se o lazer custa, também conta. Escola particular conta. Curso de inglês conta. Tudo conta. Tudo no melhor interesse da criança. Você ajuiza a ação de revisão de alimentos e aí junta esses documentos e o juiz vai ver se realmente tem que aumentar a pensão. Se você comprovar o gasto, naturalmente que o juiz vai aumentar o valor desses alimentos. Tá bem, eu já sei que muita gente está fazendo outra pergunta. Mas vem cá, até quando o pai tem que dar os alimentos para o filho autista? Depende. Pode ser até sempre, dependendo do grau da deficiência. Se a deficiência impede a pessoa de ter um emprego, de ter um trabalho, de ter uma disciplina laboral, de se capacitar para ser um profissional que ganha o seu próprio dinheiro para te sustentar, tem que pagar para a vida inteira. Então, o que eu recomendo? Dependendo do caso, da severidade do caso do autismo, né, ou da dificuldade de interação dessa criança que recebe alimentos hoje e é menor, ainda é menor, você vai acompanhando. Eu sei que você que é mãe se preocupa com a criança, você coloca ela na terapia ABA para ela desenvolver habilidades e tal. E em muitos casos vão melhorando. Tem casos até que a pessoa migra de um grau de suporte para outro. Sai do 3 para o 2, do 2 para o 1, e às vezes até acaba ganhando as capacidades para trabalhar e se virar. Mas em muitos casos esse processo é mais lento. Se você perceber que no caso do seu filho esse processo é lento e que ele está chegando aos 18 anos, e você que é mãe, e a mãe sempre sabe, tá? E você que é mãe está percebendo que esse menino não vai dar conta de se virar sozinho, você vai fazer o seguinte, você vai ajuizar uma ação de curatela. Quando ele se completar 18 anos, você ajuiza a ação de curatela e aí você vai se tornar a responsável legal pelo seu filho, mesmo depois da maioridade, dos 18 anos, porque ele não consegue se virar sozinho. E pessoas curateladas que recebem alimentos continuam recebendo alimentos pela vida toda. É assim que funciona. E outra coisa, não existe cancelamento automático de pensão, tá? Se foi um juiz que fixou que tem que pagar a pensão, aos 18 anos não pode parar de pagar, não. Tem que continuar pagando até que um juiz diga, se foi um juiz que fixou, o juiz é que tem que terminar, que tem que extinguir. Então, não existe cancelamento automático da obrigação de pagar a pensão. Completou 18, continua pagando. Se for curatelado, aí é que continua pagando mesmo e não vai nem conseguir se exonerar da obrigação de pagar os alimentos. Gente, se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, eu sei que tem outras questões além dessas que eu abordei aqui. Se você tiver outra questão que eu não respondi aqui, pergunte aqui nos comentários. E, demais, se inscreva no canal, curte o vídeo
e compartilhe com as pessoas que, como você, possam ter interesse nesse tema. Valeu, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.